Hoje vamos falar de situações onde você nem percebe, mas está destruindo seu futuro. Existem espaços onde você entra voluntariamente, acreditando estar seguro, enquanto eles desmontam silenciosamente a sua mente. Você acha que está só convivendo, relaxando ou se sentindo aceito, mas muitas vezes está entrando em um ambiente que corrói sua força sem fazer barulho. Você provavelmente clicou neste vídeo esperando um mapa de lugares perigosos, crises econômicas ou bairros complicados. Mas você está olhando para o mapa errado, porque os lugares que mais atrasam a sua vida quase nunca parecem ameaçadores no começo. A crença comum é que a ruína vem de uma catástrofe externa, violenta e súbita. Só que essa ideia é confortável demais, porque te faz acreditar que o problema sempre vem de fora e quase nunca das escolhas que você repete todos os dias. A verdadeira ruína é uma infecção silenciosa, contraída nos ambientes psicológicos que você se recusa a abandonar. São espaços invisíveis projetados para estrangular sua ambição e diluir sua identidade sob o pretexto de amizade, conforto ou preparação. O sábio alertava sobre as armadilhas ocultas das relações humanas. Ele entendia que nem sempre as pessoas te derrubam pela força. Muitas vezes elas te enfraquecem pelo costume, pela convivência e pela repetição. E hoje eu vou expor as arquiteturas mentais que estão atrasando você. Preste atenção especial ao segundo lugar, porque existe uma chance enorme de você já estar sentado nele, rindo dentro dele ou chamando esse ambiente de meu grupo. Ao final deste encontro, você não terá apenas clareza. Você terá a ferramenta necessária para cortar aquilo que te atrasa e reivindicar uma autonomia que a maioria nem ousa imaginar. Você vai parar de ser refém da expectativa dos outros. Vai começar a construir uma postura própria, uma mente mais firme e um comportamento que não se dobra tão fácil diante da pressão do grupo. Onde você vai quando fracassa, quando o plano desmorona e quando você é ignorado? Para quem você corre quando a sua autoestima quebra e você precisa de uma explicação que não machuque tanto? Você vai até as pessoas que entendem, que concordam, que balançam a cabeça e dizem que a vida foi injusta com você. Você procura o grupo que reduz a sua dor, mas quase nunca aumenta a sua força. Bem-vindo ao primeiro lugar da ruína, a Corte do Marte. Preste atenção ao nome desta sala. O que quer dizer a Corte do Marte? Esse é um ambiente construído inteiramente sobre a moeda da reclamação compartilhada, onde todo mundo tem uma ferida para mostrar e quase ninguém tem disciplina para curá-la. É um lugar bem comum, não é verdade? Pode ser um grupo de amigos, uma comunidade online, a roda do intervalo, a mesa do almoço ou aquele canto onde todo mundo só sabe reclamar. É um espaço onde todos parecem cansados, frustrados e machucados, mas absolutamente ninguém está procurando um caminho real de melhora. Eles estão apenas procurando uma plateia. Parece apoio emocional, parece desabafo sincero, parece até uma amizade profunda, mas muitas vezes é só um vício coletivo em transformar frustração em identidade. O sábio observava que a natureza humana tende fortemente a culpar a sorte pelos próprios males. As pessoas costumam atribuir os erros ao mundo e os acertos à própria inteligência, e essa combinação cria uma cegueira perigosa. Quando você se cerca de pessoas que validam suas desculpas, sua ambição morre de fome. Quando você convive com gente que normaliza a fuga da responsabilidade, você começa a achar que se proteger da verdade é a mesma coisa que se curar. A Corte do Mártir é incrivelmente confortável, porque nessa sala seu fracasso nunca é sua culpa. É a escola, é o algoritmo, é a sua história, é a família, é a falta de oportunidade, é o sistema, é qualquer coisa que impeça você de olhar para si mesmo com honestidade. E entenda isso com clareza. Conforto demais pode virar um sedativo. O ambiente que sempre te absolve também pode ser o ambiente que mais atrasa a sua evolução. Pense em uma situação simples da vida de um adolescente. Você vai mal em uma prova, não estudou direito, se distraiu a semana inteira e, em vez de encarar isso,
você vai para a roda dos amigos que só diz que o professor pegou pesado. Você sai dali aliviado, mas não sai melhor. Sua dor diminui por alguns minutos, só que sua fraqueza continua intacta. Agora imagina outra cena. Você é excluído de um grupo, fica chateado, se sente mal e vai conversar com pessoas que imediatamente dizem que todo mundo tem inveja de você e que o problema nunca esteve no seu comportamento. Talvez realmente existam pessoas injustas ao seu redor. Só que se ninguém te ajuda a revisar a sua postura, você perde a chance de descobrir se estava sendo impulsivo, arrogante, carente ou difícil de conviver. Esse é o problema da corte do mártir. Ela transforma a análise em desculpa, transforma dor em identidade e transforma um momento ruim em um estilo de vida. Repete isso na sua cabeça. Nem todo apoio é crescimento. Nem todo acolhimento é força. Nem toda empatia te faz evoluir. De novo, nem todo apoio é crescimento. Às vezes apoio demais sem verdade nenhuma é só um jeito bonito de manter você no mesmo lugar. E mais uma vez, nem todo acolhimento te salva. Alguns tipos de acolhimento apenas anestesiam a lição que a dor veio trazer. Quando você entra na corte do mártir, você entrega a sua agência. Você deixa de perguntar como eu melhoro e começa a perguntar quem eu posso culpar por isso. Você se torna espectador da sua própria tragédia. Você para de procurar atitude e começa a colecionar justificativas. Entenda uma coisa importante. Muitas pessoas nessa sala não querem ver você crescer, mesmo que elas nunca confessem isso. Se você amadurece, você se torna uma prova viva de que era possível agir diferente. Se você sai dessa mentalidade, você ameaça a narrativa de quem construiu a identidade inteira em cima do papel de vítima permanente. É por isso que, quando alguém do grupo começa a mudar, o grupo estranha. Começam as piadas, os comentários, a energia diferente, como se a sua disciplina fosse uma ofensa pessoal. Você decide estudar mais e logo aparece alguém dizendo que você está querendo se achar melhor que os outros. Você escolhe parar de reclamar de tudo e alguém já insinua que você está frio, metido ou estranho. Não se engane. Grupos acomodados punem quem cresce, porque crescimento expõe a covardia de quem preferiu continuar parado. A simpatia, quando usada sem verdade, pode funcionar como uma droga. Ela imita carinho, ela parece amor, ela parece apoio, mas também pode virar uma coleira emocional. Você começa a depender de quem te consola, em vez de respeitar quem te confronta. E nesse ponto, você já não está mais buscando evolução, está buscando proteção contra a responsabilidade. Saia do círculo de vítimas. Se as pessoas ao seu redor só sabem transformar fracasso em conversa e nunca em ação, você precisa parar de chamar isso de amizade madura. Isso não significa se tornar frio ou desumano. Significa apenas parar de usar o grupo como esconderijo para defeitos que você já percebeu, mas ainda não quis corrigir. No momento em que você se pegar buscando um tapinha nas costas por um erro que foi claramente seu, reconheça a armadilha. Respira, engole o orgulho e pergunta a si mesmo o que precisa mudar para não repetir aquilo de novo. Dói. Ótimo, é para doer. A dor é um professor duro, mas é um dos poucos que não mentem para você. A dor mostra onde sua postura foi fraca. A dor revela a parte de você que ainda age no automático, que ainda quer aprovação fácil e fuga rápida. Não deixe que a corte do mártir anestesie a lição. Não transforme um erro em desculpa, nem uma decepção em identidade, nem uma fase ruim em uma casa permanente. Agora chegamos ao segundo lugar, a armadilha mais perigosa já desenhada pela vaidade humana, a corte da lisonja. Preste novamente atenção ao nome desta sala. A corte da lisonja ou corte dos elogios é o ambiente que te enfraquece, ao mesmo tempo que sorri para você. O sábio alertava que as pessoas são facilmente enganadas quando escutam exatamente aquilo que querem ouvir. E poucas coisas são mais viciantes do que ouvir que você é especial antes mesmo de ter construído algo especial. Você escuta a palavra lisonja e talvez imagine líderes antigos cercados por bajuladores. Mas não pense que isso não tem nada a ver com você,
porque hoje esse mesmo mecanismo vive nas amizades, nos grupos, nas redes sociais e até dentro da família. A corte da lisonja não é um palácio literal. É o ambiente que elogia o seu potencial em vez da sua execução, que aplaude sua intenção como se ela já fosse resultado. São pessoas que chamam você de gênio por uma coisa básica. São amigos que dizem que sua ideia é incrível sem fazer uma única pergunta séria sobre ela. São seguidores que reagem com fogo, palmas e corações ao anúncio de um projeto que você nem começou. São colegas que preferem alimentar sua fantasia a arriscar a amizade falando a verdade. Por que isso pode arruinar você? Porque a mente adora recompensa rápida e seu cérebro nem sempre distingue o prazer de falar sobre uma conquista do prazer de realmente conquistá-la. Quando você habita um espaço que te aplaude só por existir, você perde a fome que faz alguém crescer. Você se torna mais macio, mais previsível e menos disposto a enfrentar o esforço que a realidade cobra. Pensa numa cena comum. Você fala para seus amigos que vai lançar um canal, montar uma marca, criar um perfil, estudar mais sério ou mudar completamente de postura. Todo mundo vibra, elogia, te chama de brabo, visionário, diferente. Você vai dormir com sensação de vitória, mesmo sem ter feito nem o primeiro passo. Esse é o truque da lisonja. Ela dá a sensação da conquista antes da conquista existir. Agora imagina outra situação. Você canta razoavelmente bem, joga bem, edita bem, fala bem ou tem boa presença, mas está cercado de pessoas que tratam qualquer coisa sua como perfeita. Ninguém aponta suas falhas, ninguém corrige sua postura, ninguém exige mais. Em pouco tempo, você começa a acreditar no seu próprio mito e para de treinar com a humildade que o crescimento exige. Repete isso. Elogio sem merecimento enfraquece. Validação sem esforço apodrece a ambição. Aplauso fácil mata a fome de melhorar. De novo, elogio sem merecimento enfraquece. Quando tudo que você faz é tratado como extraordinário, você para de perceber o que ainda está mediano. E mais uma vez, validação sem esforço apodrece a ambição. Você passa a amar mais a sensação de parecer promissor do que o trabalho real de se tornar bom. O sábio ensinava que pessoas inteligentes precisam ouvir a verdade, mas não qualquer barulho. Isso significa escolher com cuidado quem tem o direito de te corrigir e fugir de ambientes onde ninguém tem coragem de ser honesto com você. Se você é a pessoa mais elogiada da sala, cuidado. Pode ser que você não esteja em um ambiente de crescimento, mas em um abatedouro para o seu ego. Eles estão engordando sua autoestima sem fortalecer seu caráter. Estão inflando sua autoconfiança enquanto sua disciplina permanece fraca. Por que você fica nesse lugar? Porque a validação é doce, porque a aprovação dá prazer e porque ser confrontado dói. Muitas vezes você prefere o amigo que diz "você arrasa em tudo" ao amigo que pergunta "você treinou de verdade ou só gostou da ideia de parecer talentoso?" Só que quase sempre é o segundo que protege o seu futuro. Quando as pessoas repetem o tempo todo como você é incrível, suas defesas baixam. Você para de checar seus pontos cegos, para de revisar seus erros e começa a acreditar que intenção bonita já é resultado. É nesse ponto que a realidade acerta você com toda a força. Porque a vida não liga para o personagem que seu grupo criou sobre você. Ela responde ao nível real da sua execução. Você precisa buscar ativamente espaços onde suas conquistas passadas significam pouco. Precisa conviver às vezes com pessoas que respeitam você, mas não babam em você. Busque grupos onde a crítica é limpa, objetiva e útil. Não ambientes cruéis, mas ambientes sinceros, onde ninguém precisa fingir que tudo o que você faz é maravilhoso. Exemplo prático. Se você quer melhorar sua comunicação, grave vídeos e mostre para alguém que saiba analisar. Não apenas para amigos que vão dizer "ficou top" por educação. Se você quer crescer em qualquer habilidade, mostre seu trabalho a quem consegue apontar exatamente o que está forte e o que está fraco. E outro exemplo, você começa a se vestir melhor, falar melhor
e se portar com mais confiança. Em vez de se cercar apenas de pessoas que dizem "você nasceu para isso", procure também quem diga "boa evolução", mas ainda falta consistência, postura e controle. Isso é maturidade. Isso é inteligência social. Isso é sair da lisonja e entrar no território do crescimento real. Fuja do elogio imerecido. Ele é um veneno de ação lenta. Ele cobre sua mente de açúcar enquanto apodrece sua ambição por dentro. Ele faz você gostar mais de ser admirado do que de ser disciplinado. Agora chegamos ao lugar onde o potencial realmente vai para morrer. Ele não morre num fracasso público, num grande constrangimento ou numa derrota barulhenta. Muitas vezes ele morre em silêncio, dentro da preparação eterna. Bem-vindo ao Santuário dos Hipotéticos. A terceira sala da degradação de seu futuro. Esse é o lugar da pesquisa infinita, do planejamento sem fim e da desculpa inteligente que parece responsabilidade, mas na verdade é medo disfarçado. O Santuário dos Hipotéticos é o caderno cheio de metas bonitas que nunca saem do papel. É a pasta com cursos baixados, vídeos salvos, ideias incríveis e promessas pessoais que você adia para quando estiver pronto. É a tela brilhando de madrugada enquanto você pesquisa pela 100ª vez o que já entendeu. Você chama isso de estratégia, otimização ou estudo, mas muitas vezes está apenas se escondendo do desconforto de começar ruim. O sábio desprezava essa hesitação excessiva. Ele entendia que a vida exige preparação, sim, mas exige também o momento em que você para de pensar e finalmente entra em movimento. No Santuário dos Hipotéticos, tudo parece seguro. E parece seguro exatamente porque nada é real ainda. Você não pode ser criticado por um projeto que nunca lançou. Você não pode ser rejeitado por um texto que nunca publicou, por um canal que nunca abriu ou por uma ideia que nunca mostrou a ninguém. Percebe o truque? Enquanto tudo continua no campo da imaginação, seu ego permanece protegido. Só que ego protegido demais quase sempre significa futuro enfraquecido. O perfeccionismo muitas vezes não é excelência, é medo de parecer iniciante. Você quer pular a fase feia, quer saltar por cima da parte em que sua voz falha, seu conteúdo fica mediano, sua timidez aparece e seus primeiros resultados são pequenos. Mas não existe atalho honesto para a maestria. Todo mundo que hoje parece natural em alguma coisa já foi estranho, inseguro e cru no começo. Repete isso: o momento perfeito não existe. Esperar demais é uma armadilha. Ação imperfeita vale mais do que intenção impecável. De novo, o momento perfeito não existe. Quem espera segurança absoluta quase sempre acaba assistindo outras pessoas crescerem com menos teoria e mais coragem. E mais uma vez, ação imperfeita vale mais do que intenção impecável, porque a prática ensina o que a imaginação nunca consegue reproduzir. Exemplo simples. Você quer melhorar sua forma de conversar, mas passa semanas assistindo vídeos sobre carisma e postura sem praticar em nenhuma interação real. Você vira especialista em teoria social dentro da própria cabeça, mas trava quando precisa olhar no olho, manter a calma e sustentar uma conversa de verdade. Outro exemplo. Você quer criar conteúdo, empreender, montar um projeto, ou liderar alguma coisa no seu grupo, mas fica revisando detalhes, identidade visual, nome, plano, momento ideal e estratégia. Enquanto isso, alguém menos preparado, porém mais corajoso, começa, e a realidade passa a ensinar para ele o que você ainda está tentando controlar no imaginário. O mapa não é o território. Ler sobre amizade não é saber lidar com amigos. Estudar sobre liderança não é saber se portar num grupo. E pesquisar sobre respeito não é o mesmo que construir presença. Você só descobre como reage à pressão quando entra na situação real. Você só aprende a se comportar bem com pessoas quando precisa lidar com ciúme, provocação, exclusão, disputa por atenção e teste de postura. Quando você passa tempo demais no Santuário dos Hipotéticos, desenvolve uma arrogância estranha. Começa a achar que saber explicar uma coisa é o mesmo que saber viver aquela coisa.
Mas ler o cardápio não significa provar a comida. Entender o conceito não substitui a experiência. O mundo não está esperando sua versão perfeita. As pessoas respondem ao que você executa, não ao que você imagina fazer um dia. Para escapar dessa sala, você precisa abraçar a filosofia do movimento imperfeito. Lance antes de se sentir totalmente pronto. Fale antes de a frase parecer perfeita e entre em cena antes de estar 100% confortável. Isso não significa agir de forma burra. Significa entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é não deixar o medo comandar suas decisões. Agora junta tudo isso e olha para sua vida social. Muitos jovens não são atrasados por falta de talento, mas por ambientes errados e comportamentos errados dentro dos grupos. Eles falam demais sobre o que vão ser e praticam pouco o que precisam ser agora. Eles querem parecer fortes, mas fogem dos lugares que revelam suas fraquezas e poderiam ajudá-los a crescer. Se você quer se comportar melhor com amigos e grupos, a primeira regra é observar o tipo de ambiente que está moldando sua mente. O grupo certo não vai massagear seu ego o tempo inteiro, nem transformar toda a frustração em novela, nem te deixar preso para sempre na preparação. O grupo certo vai exigir o melhor de você sem humilhar você. Vai respeitar sua presença, mas não vai aplaudir sua preguiça, sua vitimização ou sua fantasia. Você precisa aprender a perceber quando uma amizade te acolhe para te fortalecer e quando ela te acolhe para te manter dependente. Precisa perceber quando um grupo está construindo sua confiança e quando está apenas alimentando seu personagem. Maturidade social não é agradar todo mundo. Maturidade social é saber a diferença entre pertencer e se perder. Às vezes, para continuar sendo aceito, você aceita rir do que não devia, falar do que não devia, concordar com o que não devia e permanecer onde claramente não deveria. E toda vez que você faz isso, entrega um pedaço da sua identidade para comprar aprovação temporária. Repete isso: aprovação temporária pode custar seu futuro. Pertencer a qualquer preço é uma forma de fraqueza. Ser aceito sem critério pode sair caro demais. De novo, aprovação temporária pode custar seu futuro. Um grupo pode te dar a sensação de pertencimento e, ao mesmo tempo, atrasar anos da sua vida. E mais uma vez, pertencer a qualquer preço é fraqueza. Quem não suporta ficar sozinho por um tempo, quase sempre aceita qualquer companhia, mesmo a que o destrói lentamente. Então, observe suas amizades. Quando você erra, elas te ajudam a melhorar, ou apenas te ajudam a escapar da culpa. Quando você tem uma ideia, elas te desafiam a executar ou apenas te elogiam para parecerem boazinhas? Quando você diz que quer crescer, elas respeitam sua mudança ou tentam puxar você de volta para o personagem antigo? Essas perguntas importam. Essas perguntas separam amizade de dependência, apoio de sabotagem e convivência de atraso. Talvez você descubra que alguns grupos só gostam de você quando você está fraco, engraçado, disponível e previsível. Talvez algumas pessoas se incomodem quando você começa a ficar mais disciplinado, mais reservado e mais consciente do próprio valor. Isso acontece porque sua evolução muda a dinâmica. Você deixa de ser fácil de controlar, fácil de usar e fácil de encaixar na expectativa dos outros. É aqui que muita gente recua. Crescer exige suportar o desconforto de decepcionar quem se acostumou com a sua versão mais fraca. Mas esse desconforto é saudável. Melhor decepcionar a expectativa errada dos outros do que trair o seu próprio futuro para continuar cabendo em um grupo que nunca quis o seu máximo. Se você percebeu que está na corte do mártir, pare de transformar toda a conversa em desabafo improdutivo. Comece a levar menos queixa e mais ação, menos culpa espalhada e mais responsabilidade pessoal. Se você percebeu que está na corte da lisonja, pare de pedir opinião para quem só sabe aplaudir. Escolha melhor quem pode falar sobre sua vida, seus projetos e sua postura. Se você percebeu que está no santuário dos hipotéticos, pare de esperar a sensação de prontidão total. Entre no jogo com o que você tem, porque a experiência vai lapidar o que a teoria nunca termina de preparar. No final,
A grande pergunta não é apenas quem são seus amigos. A pergunta mais séria é que tipo de pessoa você se torna depois de muito tempo convivendo com eles? Porque a amizade não é só companhia, a amizade também é direção. Grupo não é só ambiente, grupo também é influência. Convívio não é só presença, convívio também é programação mental. Você não precisa odiar ninguém para se afastar, não precisa brigar, humilhar ou se achar superior para escolher melhor suas companhias. Basta perceber, com frieza e lucidez, quais ambientes puxam sua mente para baixo e quais exigem que você suba de nível. Basta entender que paz não é permanecer em qualquer lugar, paz também é sair do lugar errado. Não entre mais nessas situações. Não chame de amizade aquilo que alimenta sua pior versão. Não chame de apoio aquilo que enfraquece sua responsabilidade. E não chame de preparação aquilo que esconde sua covardia. Sua vida muda quando você muda os ambientes que autoriza a entrar na sua mente. Sua postura muda quando você para de negociar sua identidade em troca de pertencimento barato. Seja educado, mas não seja manipulável. Seja gentil, mas não seja conduzido por qualquer grupo. Seja aberto, mas não entregue sua direção para pessoas que vivem perdidas. Seja sociável, mas não permita que a necessidade de aceitação faça você abandonar a verdade sobre o que precisa mudar. O sábio ensinava, em essência, que conviver é inevitável, mas se deixar moldar por qualquer convivência é uma escolha, e escolhas repetidas constroem destino. Então escolha melhor. Escolha com quem você senta, com quem você desabafa, a quem você dá ouvidos e em que sala você permanece quando ninguém está olhando. Porque os lugares que atrasam sua vida raramente têm placa na porta, mas eles deixam marcas claras na sua disciplina, no seu comportamento, na sua coragem e no tipo de futuro que você está construindo. Saia da roda que transforma fracasso em identidade. Saia do ambiente que elogia você sem exigir nada de você. Saia do espaço mental onde tudo é plano, hipótese e promessa, mas nada vira ação. E quando sair, não volte pela nostalgia de se sentir aceito onde sua força era enfraquecida. A sua vida precisa de menos plateia e mais verdade. Precisa de menos aplauso fácil e mais correção útil. Precisa de menos fantasia e mais prática. Precisa de menos fuga emocional e mais caráter. É assim que você deixa de ser um prisioneiro das expectativas alheias. É assim que você começa a se tornar o arquiteto da sua própria realidade, com uma mente mais sólida e uma presença que não se vende tão fácil. E é assim que você para de ser apenas mais uma pessoa carregada pelo grupo. Você passa a ser alguém que escolhe, filtra, observa e anda com consciência. Esse é o ponto. Esse sempre foi o ponto. Nem todo lugar merece sua permanência. Nem todo grupo merece sua lealdade. Nem toda amizade merece acesso livre à sua mente. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo sua vida deixa de atrasar e começa finalmente a avançar. O quarto lugar não vai arruinar você parando o seu movimento. Ele vai arruinar você distorcendo completamente a sua direção. Bem-vindo ao Salão das Falsas Equivalências. Esse é o cenário digital moderno, a rolagem infinita e entorpecente de telas. O ambiente onde você compara sua vida crua, bagunçada e de bastidores com o recorte editado e glamorizado da vida de outra pessoa. Mas isso vai muito além da simples inveja das redes sociais. O salão das falsas equivalências esconde o perigo supremo de olhar apenas para a aparência externa das pessoas e copiar seus passos sem entender o preço, o contexto e a estrutura por trás daquilo. As pessoas são rápidas em desejar a riqueza, o status, a popularidade e o brilho que vem nos outros. Só que quase sempre elas imitam o resultado visível sem compreender o caminho invisível que produziu aquele resultado. Você olha para um jovem milionário na sua tela e vê os carros, as viagens, o relógio, o corpo, a fala confiante e a atenção que ele recebe. Mas você não vê a alavancagem oculta, não vê a família rica, não vê as portas abertas antes do mérito,
Não vê as dívidas escondidas, não vê a falta de ética que talvez tenha pavimentado aquela estrada. No salão das falsas equivalências, você é enganado a correr uma corrida que nunca foi sua. Você entra em uma pista que não escolheu, passa a perseguir troféus que não decidiu querer e começa a chamar isso de ambição. A inveja é o ladrão definitivo da estratégia. Quando você passa a agir a partir da comparação, você abandona o seu próprio jogo e começa a imitar o jogo de outra pessoa. E quando você faz isso, você perde a sua vantagem. Você troca o que tinha de autêntico por uma cópia apressada do que parece impressionante. Repete isso na sua cabeça. Comparação sem contexto destrói direção. Comparação sem contexto rouba clareza. Comparação sem contexto faz você desperdiçar a própria força. De novo, comparação sem contexto destrói direção. Você para de perguntar o que combina comigo e começa a perguntar o que vai fazer os outros acharem que eu venci. E mais uma vez, comparação sem contexto rouba clareza. Você abandona seu terreno, sua habilidade, sua voz e seu tempo para correr atrás de uma estética de sucesso que nem foi construída para você. Pensa numa situação prática. Um garoto do seu grupo começa a postar vídeos e em pouco tempo parece estar crescendo, ganhando atenção e vivendo algo que você queria viver. Em vez de estudar o que realmente funciona para o seu estilo, você tenta falar igual a ele, vestir igual a ele, editar igual a ele e até pensar igual a ele. Resultado: você não vira a melhor versão de si mesmo, vira uma versão piorada dele. Agora imagina outra cena. Uma menina da sua sala começa a ser elogiada por todo mundo. Parece segura, bonita, popular e sempre bem posicionada nos grupos. Sem perceber, você começa a mudar seu jeito para parecer com ela, falar como ela, postar como ela e se comportar como acha que ela se comporta. Só que esse papel não foi feito para o seu temperamento, e a tentativa de caber nele vai apagando a sua identidade. É assim que o salão das falsas equivalências funciona. Ele faz você admirar errado, copiar errado e desejar errado. Você passa a tomar decisões baseadas no que parece impressionante para pessoas que você nem respeita tanto assim. Compra coisas para projetar um status que ainda não conquistou, muda sua forma de agir para parecer mais admirado e abandona competências reais para seguir uma tendência momentânea. Isso é suicídio estratégico. Isso é abandonar o próprio terreno para tentar vencer no terreno dos outros. O sábio ensinava que cada pessoa precisa confiar nas próprias armas. Em linguagem simples, isso significa que você precisa construir em cima daquilo que é seu, e não viver tentando usar a força emprestada de outra pessoa. Seu tempo é seu ritmo é seu, sua trajetória é sua. Você não amadurece quando vence a corrida dos outros. Você amadurece quando entende qual corrida realmente vale a pena para a sua vida. Exemplo prático. Talvez no seu grupo todo mundo esteja tentando parecer rico, estiloso e popular, mesmo sem base nenhuma. Se você entra nessa lógica, começa a gastar dinheiro que não tem, faz escolhas para impressionar pessoas e vive cansado tentando sustentar uma imagem. Outro exemplo, você vê amigos entrando em relacionamentos só para não parecerem para trás. Então, força conexões por carência e aparência, não por verdade. Daqui a pouco você está preso em algo que nem queria, só porque estava tentando acompanhar o ritmo emocional dos outros. Para sobreviver ao salão das falsas equivalências, você precisa desenvolver uma visão de túnel. Precisa aprender a observar o sucesso dos outros como informação, não como julgamento moral sobre o seu valor. Quando vir alguém vencendo, não reaja como um fã ferido. Reaja como alguém lúcido. Pergunte friamente: o que essa pessoa fez certo? O que desse processo realmente é copiável? O que nela depende de contexto e o que está escondido atrás do brilho? Transforme o sucesso alheio em estudo, não em humilhação pessoal. Repete isso. O sucesso dos outros não é uma sentença sobre você. O avanço alheio não diminui o seu valor. O brilho dos outros não exige que você apague a sua direção. De novo, o sucesso dos outros não é uma sentença sobre você. Só vira ameaça quando você decide esquecer o seu caminho para ficar olhando demais para os lados. E mais uma vez,
O avanço alheio não diminui o seu valor. O que enfraquece você é abandonar o próprio terreno por inveja, ansiedade ou carência de validação. O momento exato em que você para de olhar para os lados é o momento em que você começa a ficar realmente perigoso. Porque quando a comparação perde o controle sobre a sua mente, sua energia volta inteira para a sua construção. Agora chegamos ao 5º lugar. Esse não destrói sua vida pelo atraso, nem pela comparação, mas pela dívida invisível que prende sua liberdade. Bem-vindo à Câmara do Endividamento. Esse é o lugar para onde você vai quando quer um atalho, quando está cansado da rotina e quando alguém aparece oferecendo uma chave para uma porta que você ainda não teve coragem de abrir sozinho. Sem compromisso, né, dizem eles. É só um favor entre amigos, é só uma ajuda, é só uma oportunidade, é só alguém acreditando em você, mas quase nada vem sem custo. E os custos mais perigosos nem sempre são cobrados em dinheiro. O sábio entendia a mecânica da obrigação humana com clareza brutal. Ele sabia que quem recebe um favor muitas vezes imagina que ganhou liberdade, quando na verdade assinou um vínculo. No momento em que você aceita um benefício grande demais, sem merecimento proporcional, alguma coisa em você fica presa. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas a conta emocional quase sempre chega. Pensa na vida real. Um amigo mais popular do grupo começa a te incluir em tudo, te colocar nos rolês, te abrir portas e te defender em situações sociais. No começo você acha que isso é só bondade, mas com o tempo percebe que agora se sente obrigado a concordar com ele, rir quando ele humilha alguém, ficar do lado dele mesmo quando ele erra e engolir coisas que antes você criticaria. Isso é dívida social. Isso é o preço oculto do favor. Isso é a câmara do endividamento. Agora pensa em outra situação. Um namorado, uma namorada ou alguém interessado em você começa a pagar tudo, dar presentes, facilitar sua vida e resolver problemas que você deveria resolver sozinho. No início parece carinho, mas depois toda tentativa sua de colocar limite vem acompanhada de frases como: depois de tudo que eu fiz por você, ou você me deve pelo menos isso. Percebe o mecanismo? O presente vira coleira, o atalho vira dependência, a ajuda vira moeda de controle. Repete isso. Nada é grátis quando custa sua autonomia. Favor sem limite pode virar prisão. Ajuda sem consciência pode se transformar em controle. De novo, nada é grátis quando custa sua autonomia. O preço pode não aparecer na hora, mas ele aparece quando você tenta sair, discordar ou crescer para além da pessoa que te ajudou. E mais uma vez, favor sem limite pode virar prisão. Nem todo gesto generoso é limpo, alguns vêm carregados de expectativa, posse e manipulação. Você aceita o emprego daquele parente tóxico porque paga bem. Aceita o convite constante daquele grupo manipulador porque eles te dão status. Aceita a proteção daquela pessoa influente porque ela te coloca em lugares que você ainda não conquistou. E você diz para si mesmo que está sendo esperto. Diz que está usando a situação a seu favor. Só que muitas vezes não é você que está usando, é você que está sendo comprado aos poucos. O que acontece quando você quer sair do grupo? O que acontece quando quer dizer não? O que acontece quando quer levar sua vida para uma direção que contraria os interesses de quem investiu emocionalmente em controlar você? A culpa entra em cena. E a culpa é uma das forças mais paralisantes que um ser humano pode experimentar. Ela pega a sua moralidade e vira contra você. Faz você se sentir cruel por querer liberdade, ingrato por querer distância e egoísta por querer escolher o próprio caminho. As pessoas que oferecem atalhos imerecidos nem sempre querem ver você voar. Às vezes, elas querem cortar suas asas com delicadeza e manter você numa gaiola bonita, confortável e obediente. Nada é grátis. Se você não paga com dinheiro, pode acabar pagando com liberdade. Se não paga com esforço, pode acabar pagando com dignidade. Se não paga com tempo, pode acabar pagando com silêncio, submissão e lealdade forçada. Exemplo prático. Você entra num grupo porque aquela galera sempre banca tudo e te inclui em tudo.
Só que depois descobre que para continuar ali precisa agir como eles, proteger os erros deles e aceitar humilhações disfarçadas de brincadeira. Outro exemplo: alguém te ajuda a crescer online, nos estudos, no trabalho ou em contatos sociais. Então chega o dia em que essa pessoa te pede algo que fere seus valores e você percebe que dizer não ficou muito mais difícil do que deveria. Para escapar dessa câmara, você precisa se tornar quase fanático pela sua independência. Isso não significa rejeitar toda a ajuda do mundo, mas significa aprender a desconfiar do que parece bom demais quando vem sem critério, sem limite e sem clareza. Veja cada presente não conquistado como um possível cavalo de Troia. Pergunte a si mesmo o que está sendo comprado junto com aquilo. Se alguém oferece um favor grande demais para o vínculo que existe, preste atenção. Se alguém te dá algo e ao mesmo tempo aumenta o controle sobre você, não chame isso de amor, amizade ou mentoria. Chame pelo nome real. Pague o preço da própria liberdade quando puder. Aceite o atraso honesto em vez do atalho envenenado. Suba de escada se o elevador vier com coleira. Demore mais, mas chegue sendo dono da sua própria decisão. O sábio aconselhava que o mais forte é quem consegue dar sem depender, e não quem vive recebendo para sobreviver. Em outras palavras, quanto menos você deve, menos você teme. Uma pessoa que não deve nada a ninguém anda mais leve. Uma pessoa que não está emocionalmente hipotecada é muito mais difícil de controlar. Agora chegamos ao abismo, o último lugar da ruína. Você já construiu disciplina, já percebeu armadilhas, já entendeu como grupos podem enfraquecer sua mente. Mas continua sendo humano, e lá no fundo existe um instinto antigo que grita por aceitação. Você quer que a aldeia te ame, quer que o grupo entenda suas escolhas, que as pessoas interpretem suas intenções corretamente e que ninguém te veja como frio, arrogante ou difícil. Bem-vindo ao altar da opinião pública. Esse é o lugar onde muita gente entrega o controle emocional da própria vida para as percepções variáveis dos outros. O altar da opinião pública é a obsessão moderna em viver sendo plenamente percebido. É a compulsão de explicar seus limites, a necessidade de se justificar quando alguém interpreta mal suas ações e o desejo desesperado de parecer sempre compreensível, acessível e gente boa. O sábio tinha profundo desprezo pela instabilidade das massas. Ele entendia que o povo, o grupo e a multidão mudam de humor rápido demais para servir como base sólida para a sua identidade. A multidão não é uma bússola confiável. O grupo grande quase nunca é racional. As pessoas podem admirar você hoje e zombar de você amanhã. Podem te chamar de inspiração em uma fase e na outra de metido, frio ou estranho, só porque você deixou de corresponder ao papel que elas tinham escrito para você. Pensa numa situação muito comum. Você começa a colocar limites, responde menos, escolhe melhor os lugares onde vai e decide se afastar de pessoas confusas. Em pouco tempo, surgem comentários. Dizem que você mudou, que está se achando, que ficou arrogante, que não é mais o mesmo. O que muita gente faz nessa hora? Corre para se explicar. Escreve textão, manda áudio longo, tenta corrigir a narrativa, justifica a própria ambição e implora para continuar sendo entendido por pessoas que nem gastam 5 minutos por dia construindo a própria vida com a mesma seriedade. Esse é o altar da opinião pública. Você sacrifica sua paz para manter uma imagem aceitável diante de pessoas que nunca tiveram poder legítimo sobre sua direção. Repete isso. Nem todo mal-entendido precisa de defesa. Nem toda acusação merece resposta. Nem toda opinião merece acesso ao seu emocional. De novo, nem todo mal-entendido precisa de defesa. Quanto mais você corre para explicar tudo, mais mostra que sua paz depende demais da interpretação alheia. E mais uma vez, nem toda opinião merece acesso ao seu emocional. Às vezes, o silêncio é mais forte do que a explicação perfeita. Ser sempre relatável pode parecer virtude, mas muitas vezes é só medo de desagradar. E viver tentando ser compreendido por todo mundo é uma forma de mediocridade emocional.
Quando você se encolhe por causa de um comentário, um boato ou uma crítica maliciosa, o grupo sente o cheiro de sangue, e grupo que percebe insegurança costuma pedir mais. Mais desculpas, mais explicações, mais recuo, mais submissão. Querem que você diminua seu brilho para que a insegurança deles continue confortável. Exemplo prático: você para de aceitar convites que não fazem sentido e alguém espalha que você está snob. Em vez de sustentar sua decisão com calma, você volta a ir para tudo só para não parecer arrogante. Outro exemplo: você termina uma amizade tóxica e a outra pessoa começa a contar a versão dela para todo mundo. Se você entra em desespero tentando controlar cada narrativa, sua mente vira refém do que os outros podem pensar. O sábio ensinava que uma pessoa forte não deve se importar em ser mal interpretada por alguns, se isso for o preço de manter a própria estrutura firme. Aplicado à sua vida, você não precisa morrer tentando ser o herói na história de todo mundo. Você não deve se importar tanto em ser chamado de frio, quando na verdade está apenas sendo seletivo. Não deve se importar tanto em ser visto como distante, quando na verdade está protegendo sua energia. Quando você corta uma pessoa tóxica, é comum que ela diga por aí que você virou um monstro. Quando você para de corresponder à expectativa de um grupo, é comum que digam que você mudou para pior. Deixe que digam. Nem toda sombra merece perseguição. Não corrija toda narrativa. Não se defenda de tudo. O silêncio diante de certos mal-entendidos é uma demonstração altíssima de domínio psicológico. Os fracos correm para salvar a própria reputação em toda esquina. Os fortes entendem que reputação sem estrutura interna não vale nada. Repete isso. Sua paz vale mais que a aprovação instável da multidão. Sua direção importa mais que a interpretação superficial do grupo. Seu caráter pesa mais que a narrativa de quem não te conhece de verdade. De novo, sua paz vale mais que a aprovação instável da multidão. Você não pode viver entregando o controle remoto do seu humor para estranhos, colegas rasos ou grupos confusos. E mais uma vez, sua direção importa mais que a interpretação do grupo. A vida é sua e não da plateia. Saia do altar. Pare de sangrar pela multidão, pare de tentar provar sua bondade para um mundo que muda de opinião com a mesma facilidade com que muda de assunto. Quando você para de se importar demais com a forma como é percebido pelos muitos, consolida sua força para os poucos que realmente importam. Agora olhe para o mapa que desenrolamos. A corte do mártir, a corte da lisonja, o santuário dos hipotéticos, o salão das falsas equivalências, a câmara do endividamento e o altar da opinião pública. 6 lugares projetados para drenar sua vida. 6 matadouros psicológicos desenhados para manter você pacificado, inseguro, confuso e dependente. Talvez você tenha vagado por eles durante anos. Talvez tenha achado que sua exaustão era apenas cansaço físico, que sua ansiedade era só algo químico, ou que sua falta de progresso era falta de talento. Mas talvez não fosse nada disso. Talvez fosse a sua geografia emocional. Você estava tentando plantar sementes em solo envenenado. Estava tentando crescer em ambientes que exigiam sua fraqueza como preço de permanência. A verdade brutal é que você não vence um ambiente tóxico com pensamento positivo. Você não medita para fora de uma manipulação e não sorri para sair de uma dinâmica que foi construída para enfraquecer você. A única solução, muitas vezes, é a amputação. Não parcial, não simbólica, não teatral. Amputação real. Corte de acesso, corte de presença, corte de influência. O sábio não ensinava as pessoas a sobreviverem passivamente à tempestade. Ele ensinava que, em certos momentos, crescer exige se tornar forte o suficiente para mudar completamente os espaços que você habita e as portas que você fecha. Se um grupo exige que você reclame para se encaixar, saia. Se uma amizade exige que você diminua sua ambição para continuar sendo aceito, recue. Se uma situação exige que você penhore sua dignidade em troca de conveniência, caminhe sozinho por um tempo.
Solidão estratégica ainda é melhor do que convivência que enfraquece a alma. Sim, isso vai exigir uma firmeza que pode assustar as pessoas que só sabiam lidar com a sua versão mais moldável. Elas vão dizer que você mudou, que está difícil, frio e inacessível. Deixe que falem. As pessoas que dependiam da sua falta de limites quase sempre chamam sua evolução de arrogância. Mas você não está saindo por arrogância. Está saindo por sobrevivência. Você começou essa jornada procurando ameaças externas. Agora percebe que também precisa olhar para o espelho. Onde esses 6 lugares realmente existem? Nem sempre tem endereço físico. Você construiu a corte do mártir toda vez que culpou o mundo sem revisar a si mesmo. Você ergueu a corte da lisonja toda vez que preferiu aplauso à correção. Você visitou o santuário dos hipotéticos toda vez que chamou medo de planejamento. Entrou no salão das falsas equivalências toda vez que trocou sua direção por comparação. Pisou na câmara do endividamento toda vez que aceitou atalhos com preço oculto e ajoelhou no altar da opinião pública toda vez que entregou sua paz à interpretação volátil dos outros. O mundo não te prendeu sozinho. Em muitos momentos você entregou as plantas da sua mente e deixou que construíssem a gaiola com o seu consentimento. Mas aqui está a parte decisiva. Se você foi arquiteto da própria ruína em certas fases, também pode ser arquiteto do próprio império. Você tem o poder de demolir essas salas agora. Não aos poucos por discurso bonito, mas com escolha concreta. Troque grupos, troque hábitos, troque a forma de pedir conselho, troque os lugares onde você busca validação. Troque principalmente o tipo de pensamento que você alimenta quando ninguém está olhando. Se você chegou até aqui, já suportou um desconforto que muita gente evita. A maioria foge quando a verdade ameaça a identidade que ela montou para continuar pequena. Mas você ficou. Você olhou para as estruturas e reconheceu as rachaduras. Isso já é um ato de consciência. Isso já é uma forma de rebeldia contra a mediocridade que tenta colonizar a mente de tantos jovens. Então guarda essa frase como um princípio interno. Silêncio é poder. Nem todo poder faz barulho, nem toda força precisa de anúncio, nem toda reconstrução precisa ser explicada. Às vezes a mudança mais séria começa quando você para de avisar e começa a cortar. Para de prometer e começa a agir. O próximo passo da sua reconstrução não é emocional, é prático. Saia do grupo que exige sua fraqueza. Recuse o elogio que te adormece. Pare de se comparar com vitrines. Desconfie do favor que compra sua lealdade. E abandone a necessidade de ser plenamente compreendido por todo mundo. A liberdade começa no momento em que você entende que muitas portas da sua cela nunca estiveram trancadas por fora. Elas estavam abertas, mas você ainda tinha medo de sair. Agora já viu o mapa. Agora já sabe o nome das salas. Agora já percebeu que para avançar não basta querer vencer. É preciso parar de morar mentalmente nos lugares que atrasam a sua vida.